Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do nono ano. É uma aula sobre potenciação e radiciação envolvendo radicais, ok? A gente começa essa aula falando sobre potenciação envolvendo radicais. E como é que a gente efetua uma potenciação envolvendo radicais? Quando a gente tem uma potenciação, a gente eleva o radicando, o número que fica dentro da raiz, ao expoente dado, ao expoente que está fora, tá certo? Então, você tem uma raiz, você vai ter um número dentro chamado de radicando. Ele pode vir ou não com o expoente. Quando não vem é 1 e quando vem aqui você vê, pode 2, 3. E aí o que vai acontecer? Para você efetuar essa potenciação envolvendo radicais, você vai jogar, é como se você jogasse esse expoente para dentro da raiz, tá certo? E ele vai elevar tudo que tiver dentro da raiz a esse expoente, tá certo? Então como é que ficaria? Você tem, esse primeiro exemplo, você tem a raiz de 2 e aqui o expoente 3. É como se ele viesse para cá, ó, e fizesse isso aqui, ó, fosse o 2 elevado a 3, ele entrasse para dentro da raiz. Como é que a gente faz potência de potência? Não sei se vocês lembram. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, ó, se aqui é 1 quando não tem nada e aqui é esse 3 que veio aqui para dentro, vai ficar assim, ó, vai ficar raiz de 2 elevado a 3. Certo? Aí o que acontece numa situação como essa? Você consegue simplificar mais essa raiz aí, né? Porque aqui quando não tem nada, o índice é 2, certo? Então, você consegue escrever essa raiz, 2 elevado a 3, como sendo 2 elevado a 2 vezes 2. Lembra que a gente consegue fazer desse jeito? Se aqui é 3, você consegue escrever como uma multiplicação de potência de mesma base. Um é o 2, o outro lá é o 1. E quando o número que está aqui dentro é elevado ao expoente e esse expoente é igual ao índice da raiz, esse número ele pode sair para fora da raiz. É como se a gente eliminasse, a gente cancelasse essa raiz aqui, tá certo? Então o que vai acontecer? Esse 2 aqui, ó, como ele está elevado a esse mesmo expoente, ele sai. Ele fica 2 e a gente repete, copia a raiz e mantém dentro da raiz só esse 2 aqui. Então a resposta seria essa, 2 raiz de 2, certo? Letra B, você tem aqui raiz cúbica de 5 e você tem o expoente 4. Do mesmo jeito, vai entrar como se entrasse esse 4 para dentro da raiz, ó. Aqui vai ficar o 5, 4. Quando você fizer aqui, ó, que quando não tem nada é 1, quando você faz a potência de potência, vai ficar raiz cúbica de 5 a quarta. Mesma ideia que a gente usou aqui, ó. Se aqui o índice é 3 e aqui é 4, a gente tem como simplificar. Então vai ficar raiz cúbica de quem? 5 elevado a 3 vezes 5, ó. Quando você somar esses expoentes, vai dar 4. E aí, ó, o expoente do número que está dentro da raiz é igual ao índice. Então você consegue tirar esse 5 para fora da raiz cúbica e quem fica é só esse 5 aqui. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer letra C. Você tem a raiz quarta de 7. Como tem o expoente aqui, ó, ele pode vir para cá. Do mesmo jeito, ele vai multiplicar. Aqui quando não tem nada é 1, então vai ficar a raiz quarta de 7 elevado a 8. Só que 7 elevado a 8 é o quê? Seguindo essa mesma ideia que a gente fez aqui. É 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4. Opa! Você tem duas potências aqui dentro que tem o mesmo índice. Então as duas saem para fora da raiz. O primeiro 7 e o segundo 7. Como a raiz não ia ter nada dentro dela, ia ficar sem esse 7, você não precisa colocar, tá certo? Então vai ficar 7 e 7. 7 vezes 7 dá 49. Aqui é uma multiplicação, tá certo? Então a resposta é 49, que essa primeira
esse primeiro 7 elevado a 4 saiu por conta do expoente, que é igual ao índice, e a mesma coisa acontece para essa segunda, tá certo? E esse último caso, nós temos uma multiplicação dentro da raiz. Professor, e como é que faz? Do mesmo jeito. Raiz cúbica de quem? 5 vezes 3 elevado a 2. Aqui o expoente é 4, então aqui vai ficar 4. E aí você vai fazer assim, ó, vai ficar raiz cúbica de quem? Ó, esse 4 ele vai multiplicar o expoente do 5 e vai multiplicar o expoente do 3. Então vai ficar assim, ó. Aqui quando não tem nada é 1, vai ficar 5. 4 vezes 1 dá 4. Vezes... Aqui, 3 elevado a 2. Então vamos multiplicar o 2 com o 4. Vai ficar 3 elevado a 8. Certo? E agora? Agora você tenta simplificar. Como é que você simplifica? Você vai mexer no 5 e vai mexer no 3. Vai ficar raiz cúbica, ó. O 5 é elevado a 4. 4 é a mesma coisa do que 3 mais 1. Tá certo? Então você vai separar, você vai escrever essa potência 5 elevado a 4 como sendo 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Se você juntar esses dois, vira essa. Certo? Para você conseguir tirar o 5. A mesma coisa você vai fazer com o 3. Só que você vai fazer com o 3 assim, ó. Vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Professor, por que você fez isso? Esse primeiro 3 eu consigo tirar porque o expoente é 3, que é 8. Esse segundo 3 você consegue tirar também porque o expoente é 3. Esse último aqui você não consegue, porque aqui é 2 e aqui é 3, é menor. Tá certo? Quando você somar os expoentes, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Volta para cá. Então ficou no jeito que a gente consegue extrair esses números dentro da raiz. Como é que vai ficar? Esse primeiro 5 sai, certo? Esse 3 aqui sai e esse 3 aqui sai. O que vai ficar dentro da raiz? Vai ficar raiz cúbica de quem? Do 5 e do 3 elevado a 2. Certo? E aí você multiplica. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 9, 45. Então, a resposta é 45, que multiplica a raiz cúbica de 5 vezes 3 elevado a 2. Certo? É assim que a gente efetua potência com radicais. É como se o número ele entrasse para dentro da raiz e você vai fazer a potência do que tiver dentro da raiz. Se for só um número, né? Ou se tiver uma multiplicação de números ou de potências, você vai elevar cada número ou cada potência a esse expoente que estava fora e entrou. Tá certo? Então pronto, essa é a potenciação envolvendo radicais. Agora a gente vai ver a radiciação de radicais. Bom, e quando é raiz de raiz? Quando é raiz de raiz, é mais fácil ainda, certo? Quando a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, a gente faz assim, ó. A gente coloca uma raiz só. O número que estava dentro dessa raiz aqui, ele fica aqui. E o expoente aqui vai ser o quê? Ele vai ser igual à multiplicação desses dois aqui. Se aqui é 5 e aqui é 2, então o índice aqui vai ser 10. Só isso, professor? Só isso. Se você quiser transformar uma raiz de uma raiz em uma única raiz, quando você tem uma raiz dentro de outra raiz, você quer transformar isso em uma raiz só, o procedimento é esse. Copia a raiz, o radical, o radicando que está aqui dentro da raiz menorzinha que está aqui dentro e multiplica os índices. Só isso. Se você conseguir calcular a raiz, se for uma raiz exata, você coloca a resposta, certo? Se não for uma raiz exata, deixa só indicado, tá certo? Raiz décima de 7 não é uma raiz exata, então eu vou deixar só indicado, tá bom? Aqui, vamos transformar essa raiz de raiz em uma única raiz. Então, do mesmo jeito que a gente fez, ó,
Vou colocar aqui o 64 e aqui 2 vezes 3, 6. Certo? Raiz sexta de 64 existe. Certo? Raiz sexta de 64 é 2. Por quê? Porque quando você pegar 2 elevado a 6, isso aqui vai dar quanto? Vai ser, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Então, ó, 2 elevado a 6 é 64. Você substitui o 64 por 2 elevado a 6. Você pode fazer assim, ó. 2 elevado a 6. Para ficar igual ao que a gente estava fazendo. Certo? E aqui, ó, como o expoente é igual ao índice, a resposta é 2. Então, nesse caso, raiz sexta de 64 é 2. Você coloca a resposta. Se não fosse uma raiz exata, aí você não precisaria colocar. Tá certo? Letra C. Raiz cúbica da raiz quadrada de 125 sobre 64. Mesma coisa, ó. Aqui quando não tem nada é o 2. Então vai ficar a raiz sexta de 125 sobre 64. Aí, ó, quando você tem uma fração, vai ser a raiz do número de cima sobre a raiz do número de baixo. A do número de baixo a gente acabou de calcular, é 2. Então é 2 sobre raiz sexta de 125. Tá certo? Raiz sexta de 125 não é um valor exato. Então você deixa aí do jeito que está. Você simplifica só o que você conseguir e a de cima você deixa do jeito que está. Tá bom? Então, é desse jeito que a gente faz uma raiz, uma radiciação de um radical. Você deixa o radicando que está dentro, o número que está dentro, coloca uma raiz e o índice vai ser a multiplicação dos índices, das duas raízes, a de dentro e a de fora. Certo? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre potenciação e radiciação de radicais. Tá bom? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.